Olá meninas, tudo bem? Vamos retomar os nossos estudos, né? Então, eu estou aqui com o módulo de vocês. Nós estamos no livro 2, a nossa última aula paramos na unidade 7. Ela foi concluída, nós fizemos a leitura das questões de sala. Vocês levaram para casa as atividades de casa para executar as 5 questões de casa, né? E a retomada da gente é gabaritando na aula seguinte. Como nós estamos nesse momento fazendo as nossas atividades, os nossos encontros online, qual é a proposta dessa aula de hoje? Eu gostaria que vocês retomassem a partir do livro 2, aqui na unidade 8, tá? Livro 2 do SAS, unidade 8. Como é de costume, já que as nossas atividades são sempre resolução de questões, vocês já perceberam, né? Desde o início eu falei da importância que o Enem traz essa questão nessa perspectiva da linguagem comunicativa, o uso da língua estrangeira no seu uso social, né, na comunicação. Então vocês percebem que as questões elas são de interpretação de texto. Por isso que no pré-universitário do SAS, na 3ª série, no que diz respeito à língua estrangeira, no caso língua inglesa, a gente tem resolução de questões de leitura e interpretação de texto com vários gêneros textuais. E a gente vem trabalhando os gêneros separadamente nessas unidades, e no caso da unidade 8, que é a unidade que a gente está trabalhando agora, é o exercício da compreensão textual 1, porque nós vimos o uso da língua inglesa na perspectiva da compreensão do texto, na linguagem tecnológica, na linguagem informativa e no aspecto cultural, o uso da língua na perspectiva cultural. Nessa unidade 8, o módulo traz para vocês a compreensão textual 1, quando ele vai englobar todas as perspectivas de habilidades, tá? Então aqui, nessa unidade, a gente vai trabalhar os textos dos mais diversos gêneros. Vocês vão ter textos informativos, teremos textos que vão abordar a questão da tecnologia, textos que vão trabalhar a questão da propaganda, da informação, a questão do acesso à cultura. Nós temos gênero textual de música. Então, essa compreensão textual 1, porque o SAS ele divide em compreensão textual 1 e compreensão textual 2. Essa 1 é nessa perspectiva de análise de gênero. Então, como é que eu tenho orientado vocês nas nossas aulas? Que toda vez que a gente pegar um texto em inglês, a primeira coisa que a gente vai olhar é a fonte, né? A origem desse texto, para que a gente já tenha uma noção da proposta, da intenção, na verdade, que o texto tem em relação a gente que está fazendo essa leitura, né? Então, a fonte é extremamente importante. Segundo passo, a gente tem que observar se há título nesse texto, e se há linguagem verbal e não verbal, se há presença de imagens ou não, ou se tem as duas linguagens dentro de uma questão só, a textual, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. No caso dessas questões da unidade 8, a maioria delas são questões do Enem. Então, como são questões do Enem, elas já são questões discutidas, né, nos mais diversos canais aí que vocês têm acesso pela internet. Tem o comentário das questões, tem o gabarito das questões, mas como nós estamos aqui exercitando na perspectiva dessa proposta, também aparece aqui no livro do SAS essas questões do Enem. Então, qual é a minha terceira orientação em relação a isso? Lembra? Para que vocês, antes mesmo de fazer a leitura dos textos, que vocês visualizem e olhem o enunciado. É muito importante a gente fazer a leitura do enunciado antes. Por quê? Porque, teacher, é importante? Vocês, meus alunos, já sabem. Porque quando a gente vai para o texto, sabendo exatamente o que é que a gente está procurando, a gente vai para o texto com um olhar clínico. Então, eu estou lendo o texto com um propósito. Aí a gente evita a necessidade de retomar o texto muitas vezes, né? Por que a gente evita essa retomada? Porque vocês sabem que no Enem o tempo ele é muito precioso.
Então, quando a gente retoma muitas vezes o texto, a gente compromete muitas vezes uma questão lá na frente, que requer um pouco mais de atenção, né? A gente precisa se debruçar um pouco mais, mas a gente perdeu muito tempo retomando um texto várias vezes, porque eu não sabia exatamente o que era que a questão queria. Então, como essa terceira dica, que é uma dica que eu sempre dou para vocês nas nossas aulas, vai para o enunciado da questão. Então, por exemplo, essa primeira questão aqui, ele diz o seguinte: considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, né, o Global English, é uma variedade da língua inglesa que... Então, nessa questão 1, a proposta que ele quer que vocês observem qual é a variedade da língua com relação a esse neologismo. Porque no texto, ele faz a junção da palavra global e English e cria uma nova palavra chamada de Globish. Então, nada mais é que vocês identificarem no texto qual é a proposta dessa variante linguística. Então, fazendo desta forma a análise do texto, vocês vão diretamente naquilo que a questão está querendo, né? Está pedindo de vocês. Então, essa é a dica, né? A primeira questão, vocês vão olhar no texto qual é a proposta da variante linguística desse neologismo que foi construído nessa narrativa de texto. Beleza? Então, a questão 2. A questão 2, ela olhando aqui a fonte, é uma música de Bob Dylan. Então, a gente já sabe que, como música, o gênero música, ele tem as suas particularidades, não? Vocês sabem que a linguagem normativa, quando a gente está lidando com música, poema, ela tem uma variante significativa. Eles podem brincar, os autores, eles brincam com a linguagem normativa. Isso é permitido? É permitido, porque quando você lida com um poema, você tem a linguagem poética, então ela permite essa autenticidade do autor do texto, assim como a música. Quantas contrações, quantas palavras novas surgem quando a gente ouve uma música nova e a gente, quando percebe a letra da música, nossa, que nunca vi essa palavra, ou como essa palavra está escrita diferente. Mas isso é uma perspectiva do gênero textual. A música permite isso. Então, a segunda questão é referente à letra da música, né? E o que é que ele está pedindo de vocês nessa questão? Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Então, a música, ela é um protesto, ele já deixou bem claro isso no enunciado. Agora, o que é que ele quer de vocês? Que vocês analisem a letra da música na perspectiva de descobrir para quem, né, ou qual foi o objetivo desse protesto que está sendo narrado na letra dessa canção. Então, você vai ler a canção, vai ler o texto, né, que está proposto nessa perspectiva, encontrar qual é a proposta desse protesto. Ficou claro? Então, analisando a letra da música. Passemos agora para a questão de número 3. Ainda é uma questão do Enem, tá? E vamos para o enunciado. Os noticiários destacam acontecimentos diários. Então, quando ele fala noticiário, a gente já percebe que o gênero desse texto está na perspectiva de ser um texto informativo, que são veiculados em jornais impressos, rádios, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é A. Então, quando você lê o enunciado e vai para o texto, sabendo que é um texto informativo, ele já te direciona para o texto, dizendo exatamente o que é que ele quer. Na verdade, ele quer que você descubra qual é o acontecimento narrado no texto. Simplesmente isso. Quando você lê o texto, você pode encontrar isso até mesmo no título da leitura. Porque qual é a proposta, qual é o propósito de você ter um título num texto ou numa notícia? O próprio título da notícia já chama a atenção para o que a notícia vem narrar. Então, você já, até no próprio título dessa questão, você já poderia estar
descobrindo ou arrecadando informações que facilitem o entendimento do texto e, consequentemente, o foco da notícia que está sendo posta nesse noticiário, assim como ele menciona. Na questão 4 e 5, é uma tirinha, gênero tirinha, e é um gênero que eu gosto muito, não é, de colocar nas minhas avaliações. É muito comum o gênero tirinha, as propagandas, a charge. Eu acho que é um texto leve, mas é um texto e é um gênero muito versátil, né? As tirinhas, ela trabalha com mensagem curta. Normalmente ela tem o propósito de satirizar, ironizar, provocar mesmo reações e reflexões do leitor. É muito interessante esse gênero. E essa questão não é uma questão do Enem, mas essa mesma tirinha, ela vai ser utilizada para a questão 4 e para a questão 5. Então, o que é que ele quer? Claro que quando a gente fala de tirinha, a gente tem que fazer menção aos personagens, a gente tem que prestar muita atenção. Eu converso muito com vocês em relação a isso, que quando a gente está com o gênero como tirinha, a gente não pode ignorar nada, absolutamente nada. A gente tem que olhar a fonte, de onde essa tirinha foi retirada, né? Se ela é uma tirinha que compõe um jornal, que compõe uma revista, ou ela vem de um livro. Quem é o autor dessa tirinha? Porque por trás do autor também tem a intencionalidade do texto. A gente descobre também muita coisa do texto a partir do autor. Isso também é interessante. E a gente precisa também levar muito em consideração os personagens e o desenvolvimento que esses personagens apresentam ao longo da tirinha. As expressões faciais, os trejeitos, a vestimenta. É feito um processo de análise geral. Então você dá ênfase a linguagem verbal, que é o que os personagens falam, ou um narrador, se a tirinha tiver um narrador, e os personagens, né, as expressões faciais. Então, no texto, na questão 4, por exemplo, olhando para o enunciado, o que é que ele pede de vocês? De acordo com a tirinha, é correto afirmar que, se vocês olharem as alternativas, todas elas começam com os personagens. Então, nessa questão está muito claro que o autor, né, quer é que vocês encontrem a opção que melhor se adequa ao comportamento dos personagens. Então, essa questão ela é voltada exclusivamente para os personagens. É como se ele desse ênfase às imagens e o comportamento que esses personagens apresentam na tirinha, para que ele descubra, para que vocês descubram o que é que ele quer, né? Qual é o comportamento, como é que esse personagem se porta ao longo dessa tirinha. Na questão 5, que é a última questão de proposição de sala, porque vocês sabem que a gente trabalha sempre assim, são 10 questões na unidade, mas a gente trabalha as 5 questões em sala e as atividades que são propostas para casa, vocês fazem em casa, não é? Então, algumas questões de casa, alguns alunos me procuram para tirar dúvida em relação a alguma resolução, mas na grande maioria dos casos a gente gabarita e vai passando adiante e comenta, e vocês têm acesso a essas questões no portal do SAS, né? As questões propostas de casa. Então vamos para a última questão. Na 5ª questão de classe, ele diz o seguinte: a ironia presente na tirinha está relacionada ao fato de que. Então, na questão anterior, o foco da questão eram os personagens. Já na questão 5, a proposta é o teor irônico da tirinha. Então, quando ele pede que você identifique qual é a ironia que está implícita em todo o contexto, você vai ter que levar em consideração não só a linguagem não verbal, que são os personagens, né, como eles se comportam fisicamente,
mas levar em consideração também o que os personagens estão falando nessa tirinha. Porque se o foco da questão 5 é a ironia, então, no que consiste essa tirinha, no que diz respeito à ironia, né? O que é que ele quer, como é que ela se comporta ironicamente. Então, olhando para o texto, olhando para os personagens, vocês vão encontrar perfeitamente. E assim, está sendo muito tranquilo, não é? As nossas aulas vêm sendo muito tranquilas em relação a isso. Eu estou super feliz porque eu tenho alunos que me confessaram que não tinha a menor intenção em fazer inglês no Enem. E depois que começaram a estudar comigo no ensino médio, descobrir uma forma diferente de aprender inglês com esse foco de interpretação de texto, com as dicas que eu trago para a sala de aula. Isso me deixa muito feliz, né? Inclusive, esses mesmos alunos que já são treineiros do Enem me confessaram que ou fecharam a prova de inglês ou uma questão perdida apenas. Então, isso para mim já é mais do que gratificante. Eu fico extremamente feliz com isso. E quero dizer a vocês o seguinte, que eu estou aqui, independente de estarmos presentes em sala de aula ou não, mas nós estamos com esse canal aberto de comunicação via escola, via YouTube, mas assim, é uma forma, né, que a gente tem nesse momento difícil de estar dando continuidade aos estudos de vocês, até porque vocês estão na 3ª série do ensino médio, está findando tudo, vem aí o Enem, vem toda essa expectativa, já não é um ano fácil, né? O ano de Enem é um ano muito complicado, é um ano cheio de atribuições e atribulações também. Mas assim, e mais essa situação que estamos vivendo agora, mas que isso sirva de motivação para vocês, porque tudo vai depender de como vocês se comportam em relação a essa situação. Se vocês se acomodarem, deixarem de estudar e achar que vocês estão em casa e vão assistir as 1000 séries que vocês gostam, ler os milhares de livros que vocês gostam, a leitura prazerosa não tem igual. Se vocês fizerem apenas isso, vocês vão dar um estanque que vai acontecer nesse seu processo de aprendizagem, e isso vai ser difícil de ser retomado quando toda essa situação se normalizar. Então, eu deixo aqui para vocês um apelo, um conselho, que vocês mantenham essa disciplina de estudo, usem dos recursos tecnológicos que a escola tá promovendo para vocês agora. A escola colocou a ouvidoria no número fixo do colégio, vocês já sabem. Então é interessante que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês passem para esse número, porque é encaminhado para a coordenação pedagógica, que a gente toma conhecimento disso. Nós temos a perspectiva de lives também para tirar as dúvidas de vocês e a gente ficar um pouquinho mais perto, né? Trazer um pouquinho para o face-to-face, embora não estejamos fisicamente juntos, mas eu acho que essa tecnologia promove muito isso para a gente tem que fazer uso dela. Então, assim, usem tudo aquilo que vocês têm direito e tudo aquilo que vocês têm possibilidade de usar. Então, não deixa de estudar, mantenha essa rotina, mantenha essa responsabilidade, que logo, logo nos veremos. Essa unidade que eu acabei de apresentar aqui para vocês, ela é a última unidade do livro 2. E na sequência vem o livro 3, né? A última atividade, veio uma novidade esse ano no SAS, no livro de inglês, é que no final de cada livro ele traz uma unidade com questões discursivas, que são modelos de vestibulares, né, de faculdades e universidades que tem um vestibular próprio, tem primeira e segunda fase, onde tem a proposição de questões discursivas. É uma novidade do SAS para esse ano, mas assim, a gente pode trabalhar na próxima aula, e eu deixo aqui o meu abraço para todos e a gente se vê em breve, tá? Um grande beijo para todos.